Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme A Garota Dinamarquesa, de 2015. 2015 foi um ano maravilhoso para o cinema, né? Muito filme bom. Eu não me lembro de um ano que tenha, né, tanto filme bom como foi 2015. Ele é um filme protagonizado pelo Ed Redmayne. Ele foi indicado ao Oscar nesse filme também. Acredito que se não fosse a campanha absurda em torno do filme O Regresso, com Leonardo DiCaprio, que bateu na trave várias vezes, eu acredito que o Ed poderia até vencer esse Oscar, assim, a atuação dele tá absurda. E no ano anterior ele venceu, né, com o filme A Teoria de Tudo. O filme ele acompanha a vida de duas mulheres, assim, pelo menos dentro do meu ponto de vista. Lembrando que esse vídeo contém spoilers. Se você ainda não assistiu o filme e liga para spoilers, eu sugiro que você assista o filme, depois você volta aqui no vídeo, né? O filme acompanha a vida de Einar. Ele é um pintor extremamente talentoso, né? Casado com uma pintora também, né? A Gerda, acho que se pronuncia assim, né? Gerda ou Gerda. E ela, né, os dois ali conversam bastante sobre pintura, né? Estudaram arte e tal, beleza. Nesses primeiros minutos do filme, o que mais me chamou a atenção na primeira vez que eu assisti pelo celular, para você ter uma ideia, no finado Mega Filmes HD, o que mais me chamou a atenção foram os olhos, assim, o personagem Einar, né, o Ed Redmayne ali, ele atua muito com os olhos. Ele não fala muito, assim, nesse começo do filme, mas ele tá conversando com o espectador o tempo todo com os olhos. Tipo, tem momentos onde o olhar dele expressa uma certa leveza, timidez, charme, vislumbre. Cara, assim, ele parado, sem falar absolutamente nada, o olhar dele tá, né, o tempo todo denunciando várias coisas, né? Te chama muita atenção nesses primeiros minutos do filme a atuação dele. Porque, na verdade, o Ed aqui, ele interpreta dois personagens, né? No início ele interpreta o Einar e depois ele passa a interpretar a Lily, né? Então, o início do filme pode não entreter muito. Eu uso essa palavra entreter entre aspas, porque ele não é um filme que a pessoa, tipo assim, vou assistir esse filme aqui porque não tá passando nada na TV. Não, é um filme que o ideal é você assistir sem mexer no celular, assim. Assista realmente prestando atenção na história que está sendo contada, né? O Aina é um cara muito tímido, ele não sai muito, tem ali, ele é extremamente introspectivo, só que há uma cena onde ele vê uma moça medindo um vestido e o olhar dele é de admiração, mas sabe, é uma admiração do tipo, eu queria vestir também, ou eu queria estar nesse vestido. Eu acho interessante a gente começar a pensar a partir desse ponto, porque tem cenas muito emblemáticas nesse filme, né? E quando ele olha o vestido e tem esse olhar de admiração, o espectador já fica assim um pouco meio, tipo assim, você fica meio balançado com esse personagem nesse início. Um dia, a esposa dele tá lá fazendo umas pinturas, ela não tem tanto sucesso assim, né? Ela pinta uns retratos e tal, umas paisagens assim, mas os donos de galeria e tudo mais não dão tanto crédito para ela. Aí um dia ela tá pintando ali, né? E ela precisa pintar um rosto com, né, uma pessoa ali com um vestido e tal, e ela chega pro marido dela, que tem ali uma silhueta magrinha e tal, e pede, olha, você pode provar esse vestido aqui só para eu pintar? Então assim, ela pede pro Aina, no caso, posar para ela, tipo, vestir ali, né, colocar aquele vestido, ficar ali sentada numa posição e ela vai pintar o marido dela. Preste atenção, ela vai pintar o marido dela com um vestido. Preste atenção. Ela tá ali pintando com ele e tal. Só que quando ele coloca o vestido, é outra cena emblemática. Você percebe no olhar do personagem algo diferente.
Você percebe algo diferente ali quando ele coloca o vestido. O primeiro momento dessa cena, uma das cenas mais emblemáticas, é quando ele está vendo a moça se trocar. O segundo, quando ele coloca o vestido. Preste atenção nesses símbolos. Vestido, vestido. Vestido que é considerado, por muitos, acredito eu até hoje, como uma roupa de mulher. Vamos colocar em muitas aspas esse aqui, né? Um vestido como uma roupa de mulher. É um signo. Aqui o vestido pode ser tomado como um signo que remete a um determinado significado, né? Olha, vestido de mulher. Beleza. Só que aí os dois, eles passam a brincar. O Aina e a Gerda, né? Os dois são casados, eles passam a brincar. E ele adota aqui uma espécie de persona, eu coloco persona entre aspas, porque nesse primeiro momento do filme os dois estão brincando. É quase que uma atuação ali, tipo, como se a Lily fosse uma espécie de um alter ego do Aina. É preciso ter muito cuidado nessa parte. Por quê? Tem muita gente que, por ignorância, confunde muitas das vezes uma pessoa trans, né, uma mulher trans, com crossdressing e com uma drag queen. Eu já comentei sobre isso um pouquinho no vídeo anterior, sobre o filme Traídos pelo Desejo, mas aqui é importante salientar o seguinte: o Aina, nesse início, ele tá ali brincando de Lily. Brincando de Lily, tipo, ele adota, né, essa persona e ele começa a atuar, tipo, ele coloca uma peruca, né, coloca ali um vestido, faz uma maquiagem, os dois saem, né, ele e a esposa dele saem ali. Um parênteses que eu acho interessante marcar: algumas mulheres trans, não são todas, se você pesquisa sobre, se você estuda sobre, lembrando que eu não sou um estudioso de gênero, né? Assim, eu estudo psicanálise. Eu não tenho um embasamento teórico, por exemplo, em Judith Butler. Não é uma autora que eu leio, mas assim, é importante enfatizar isso. Eu não sou um estudioso do gênero. Eu estou aqui falando sobre o filme e fazendo alguns apontamentos do ponto de vista da psicanálise. Mas algo interessante de se marcar é o seguinte: algumas mulheres trans, antes de transicionarem, passam, às vezes, por esse período igual o que o Einar passou, de se vestir, entre aspas, como mulher e durante uma balada. Tipo, vamos sair e tal, vamos num encontro X e eu vou com essa roupa aqui. Tipo, algumas mulheres trans, antes de transicionarem, né, antes desse período da transição, passam por esse mesmo processo, digamos assim, porque, do meu entender, eu já vejo isso como um processo de transição, né? Essa brincadeira, entre aspas, do Aina, na minha concepção, já é o início do processo de transição dele. No caso, dela, né? Então, vamos lá. Ela tá ali, né? Os dois estão brincando com isso. Algumas mulheres trans, antes de transicionar, passam por esse período, né? De se vestir, entre aspas, como mulher. Você vai entender lá no final do vídeo por que eu estou usando tantas aspas nesse como mulher ou se vestir de mulher, enfim. Então, beleza. Os dois estão ali, né, com essa brincadeira. Só que chega um momento onde o Aina se dá conta de que ele não está brincando de ser Lily. Olha a metáfora que eu vou usar e o pulo do gato do filme. Ele não está brincando de ser Lily. Na verdade, ele está brincando de ser Einar. O papel que ele tem interpretado esse tempo todo é o de Einar, não é o de Lily. O filme tem um final que é triste, né? É real, mas é um final bem triste. Mas eu lembro que quando eu assisti, eu vi um comentário numa página de Facebook de cinéfilo, que um cara botou assim: viveu a vida inteira como um homem, mas morreu como mulher. Foi o comentário que essa pessoa fez, né? Na época eu não estudava psicanálise nem nada, mas assim, olha só que interessante o que essa pessoa está falando, né? Ele viveu como um homem e morreu como mulher, né? No final do filme a personagem morre, né? Por conta da cirurgia, né? Da resignação sexual, tudo mais. Eu vou chegar nessa parte. Mas olha só o comentário dessa pessoa. Ele viveu a vida inteira como um homem,
mas morreu como uma mulher, ou morreu como uma mulher. Aqui eu gostaria de fazer com que você pensasse, né, a respeito disso. O Einar, nesse início, está brincando de ser Lily, mas depois ele se dá conta que é o seguinte, que ao longo da sua vida inteira, na verdade ele foi Lily, brincando de ser Einar. Na verdade, ela era Lily o tempo inteiro. Essa primeira parte do filme, onde tem essa brincadeira, ele coloca o vestido, ele passa, né, a adotar essa persona, entre aspas, de Lily. Só que chega um determinado momento do filme que, olha, eu estou brincando de ser Einar. Eu sou Lily. A partir desse segundo ato, para o terceiro, o filme fica muito, muito, muito mais triste e denso, né? Mais um adendo aqui, colocando em parênteses. O filme está tratando de um personagem masculino, o Einar, que está num processo de transição e que, né, é uma mulher trans. Durante esse vídeo eu vou falar, ó, o Einar, a Lily, como se fossem duas pessoas separadas uma da outra. Só que não são. Aqui no filme são dois personagens distintos. Eu estou usando esses termos para falar do filme. Então, se você às vezes está escutando, você está chamando a Lily de ele, pelo amor de Deus, entenda o contexto que eu estou usando dentro desses exemplos para falar do filme. Nós estamos falando aqui do filme. Mas você errou o gênero, você errou o pronome, pelo amor de Deus. Preste atenção no contexto e no que está sendo dito. Beleza. Nesse segundo ato do filme, as pessoas passam a acreditar que o Einar está louco. Por que eu estou usando esse termo? Porque a maioria das pessoas ali não vê o Einar como Lily. Vê o Einar como um doente. Como um doente mental. Tipo, como Ele recebeu diversos diagnósticos de esquizofrenia até coisas assim, mirabolantes. A sociedade naquela época, século XX e tal, enxergava o Einar como um doente. Não o enxergava como uma mulher trans. Enxergava como um doente, enxergava como um homem que tinha uma espécie de um delírio ali de que era uma mulher. Inclusive, eles usam esse termo no filme, né? Tipo, essa expressão estar num corpo errado, tipo, que nos dias de hoje, se você para estudar um pouquinho sobre isso, vê que essa frase é extremamente problemática, né? Tipo, tá num corpo errado e tal. O que seria esse corpo certo, né? Enfim, são discursos que corroboram e muito para determinados argumentos ou determinadas falas que acabam soando transfóbicas, né? Então, esse segundo ato do filme é bem triste, assim. Tipo, ele passa meio que por uma espécie de internação, né? Tipo, os médicos ali enxergam o Einar como um doente que está ali, né, dentro de uma espécie de um delírio, acreditando ser uma mulher e tal. Só que a Gerda aqui, ela também passa por um processo de luto. Por quê? Porque ela perde o Einar. Então, assim, você pode assistir esse filme de dentro de duas perspectivas. Olhando apenas para Lily, a história do Einar e da Lily, esses dois personagens aqui, mas que no caso é a Lily, uma pessoa só, né? Ou você pode assistir do ponto de vista da Gerda. Por quê? Ela perde o marido. Durante esse processo de transição, ela perde o marido, assim, de sair junto com ele, de dormir junto com ele. Os dois passam a dormir com uma espécie de um véu, assim, entre os dois, né? Separando os dois, tipo... Entende? Assim, o Einar nunca mais vai voltar. Essa frase é muito forte e, tipo, tá no filme também. O Einar nunca mais vai voltar. A personagem aqui passa por um processo de luto. Ela perde o marido. Perde o marido e ganha uma esposa, ou perde o marido e ganha uma melhor amiga. Não se sabe ao certo, sim, né? Mas existe uma angústia muito grande nessa mulher aqui também, né? Na esposa
do personagem que no início do filme é o Aina, né? Que durante o filme inteiro, infelizmente, as pessoas o enxergam somente como Aina. Um dos pontos altos do filme para mim, em relação à transexualidade, é o seguinte: infelizmente as pessoas naquela época e ainda hoje, né, veem como uma doença, né, como se, entre aspas, um homem que acredita ser uma mulher, ou um homem que está dentro de um delírio, que pensa ser uma mulher, tipo, isso ainda existe. Isso ainda existe. Basta você entrar em qualquer grupo de WhatsApp de tiozão do churrasco, de direita, de conservador ou qualquer página de Facebook, você vai encontrar um monte de comentário desse tipo. Quando vê alguma pessoa trans, alguma mulher trans, né, no caso que nós estamos discutindo, as pessoas até hoje falam isso, né? Ah, é um homem que se acha mulher. Ou quando a pessoa quer ofender, ainda mais ela diz assim, é só um homem vestido de mulher, não é uma mulher. Tipo, vai muito dessa ideia que eu comentei lá no vídeo anterior, do que é ser uma mulher. Então, assim, para muita gente, a mulher que além de ser vista dentro de um ponto de vista biológico, né, cientificista, orgânico, né, tem ovário, tem útero, ou olhando simplesmente para o sistema reprodutor da mulher. Aqui ainda entra um outro ponto, né? Enxergando a mulher com uma finalidade também, né? Tipo, como se uma mulher... Isso ocorre com mulheres cis no caso, né? Quando uma mulher opta por não ter filhos, é como se, na visão dessas pessoas, ela não fosse tão plenamente mulher assim, né? Tem gente que até hoje acredita que a mulher só encontra plenitude, digamos assim, na maternidade. Então, assim, se uma mulher opta por não ter filho, na cabeça dessa galera, ela quase que está meio que negando ou rejeitando algo que foi, de certa forma, dado para ela, nessa questão do dom da vida, de gerar uma vida, e entra todo aquele discurso religioso de crescer e multiplicar e pipipipopopó. Então aqui no filme tem esse primeiro ponto que me chama muita atenção, e isso existe ainda hoje, né? A galera daquela época enxergava isso como uma doença, enxergava o Hynek como um doente, né, como um esquizofrênico, como um paranoico, como alguém ali doente mental que acreditava ser uma mulher presa num corpo de homem. Essa expressão tomada como uma metáfora é extremamente problemática, porque naquela época os psiquiatras enxergavam isso como um delírio. Tipo, olha, esse homem aqui, ele acredita ser uma pessoa que na verdade ele não é. Tipo, até alguns psiquiatras, negócio de dupla personalidade, o caramba, você vê que tinha existia um discurso ali que patologizava, entre aspas, o discurso do Aina, colocando ele dentro de uma condição ali, tipo, de uma doença mesmo. Eles não enxergavam, e acredito eu que até hoje algumas pessoas têm essa posição, como uma questão em torno de identidade de gênero. Eles enxergavam como uma doença. Tipo, colocavam, nem tomavam como transexualidade, né? Via como doença mesmo. E isso, infelizmente, até hoje continua, né? Tem muita gente que ainda enxerga a transexualidade como uma doença, né? Como um pecado, entre aspas, Deus fez Adão e Eva, não fez Adão e Ivo, ou não é a finalidade. Olha só a expressão, né, a palavra que a pessoa usa. Não é a finalidade do homem, não é a finalidade, não é a função dele, e etc e tal. Então, assim, o discurso religioso aqui, ele bebe da fonte do discurso científico só quando lhe convém. Então, assim, você pode ver um cristão, um evangélico, um católico, contra-argumentando e metendo a ciência no meio, mas quando você fala assim, ué, mas e a Arca de Noé? E o milagre? E a serpente que está falando?
e o machado que flutua, e uma pessoa andando sobre as águas. Aí não, tipo, o cristão aqui ele só usa a carta da ciência quando lhe convém. E na maioria das vezes desse discurso, quase sempre é preconceituoso, assim. Então esse primeiro ponto do filme me chama muita atenção, né? Tipo, eles enxergavam não a Lily, mas o Einar, e enxergavam como um doente mental. Eles não tinham essa compreensão da transexualidade no que diz respeito a uma identidade de gênero, e não como uma doença, né? E não uma doença, como eles acabavam, né, enxergando. O segundo ponto do filme, que também me chama muito a atenção, tem a ver com a orientação sexual. Por quê? Isso aqui buga a cabeça de algumas pessoas. Tem muita gente que confunde identidade de gênero com orientação sexual. Vou te dar um exemplo. Se você encontra uma mulher trans que gosta de mulher, para um conservador, para uma pessoa assim de extrema direita ou muito ou que vive, né, que viveu de uma outra época, a cabeça da pessoa vai bugar. Tipo, ela tá vendo uma mulher trans que não gosta de homem, mas que gosta de mulher. Tipo, ela tá vendo uma mulher trans lésbica. Isso buga a cabeça de algumas pessoas. Por quê? Há uma confusão, há uma dificuldade de realmente entender que identidade de gênero é uma coisa, orientação sexual é outra. No início ele tá ali, né, o Einar, enquanto personagem, ele tá vestido, entre aspas, de Lily, muitas aspas nisso aqui, né, ele tá vestido de Lily, e ele acaba conhecendo um rapaz. Esse rapaz, esse personagem, né, o Henrik, ele sabe que o Einar ali, ou melhor, ele sabe que o Einar é o Einar e não a Lily. É meio confuso entender isso, mas calma. Ele sabe que a Lily ali não é Lily, mas é o Einar. Só que na cabeça desse personagem, o Einar é um homem gay que gosta de se vestir de mulher. Só que não. O Einar aqui, na verdade, não gosta de se vestir de mulher. O Einar aqui é a Lily. Então esse início aqui há uma confusão, né, entre os dois. Eles se tornam até amigos depois. Porque o Henrik, ele é um homem gay. Ele é um homem gay, pelo que dá para entender no filme, ele é um homem gay cis. E ele acaba beijando ali, se interessando pela Lily, mas ele não enxergava, pelo menos nesse primeiro momento, a Lily. Ele enxergava o Einar, na cabeça dele, um homem gay, que gostava de se vestir de mulher. Eu acredito que nesse primeiro momento, às vezes o Ben, né, o Henrik, perdão, enxergou o Einar como um homem gay que gosta de se vestir de mulher, tal qual às vezes um homem gay cis se apresenta, por exemplo, como uma drag queen, tipo, tá ali vestido de, né, com adereços, né, com peruca, com maquiagem, né, entre aspas, de mulher, mas ele é um homem cis. Então, assim, às vezes na cabeça do Henrik era uma brincadeira, né, do tipo de se travestir aqui de vestir mesmo, de vestido, né, brincando um pouco com essa palavra, né, de travestir, só que não era esse travestir, assim, de vestir apenas de vestido, essa brincadeira. Não, era Lily. Ali, naquele momento do filme, pelo menos quando eu assisto, já faz parte do processo de transição dessa personagem. Já faz parte do processo de transição dessa personagem. E detalhe, a Lily não transa com o Henrik. No filme não fica tão claro, mas do meu ponto de vista, a Lily era uma mulher trans lésbica. Tipo, ela gostava de mulher. Pelo menos nesse segundo momento do filme. Aí tem um personagem também muito interessante, que foi um amigo de infância da época do Einar aqui entre aspas,
que os dois se beijaram e tal. Dá a entender que eles tiveram um amor ali, né? Um amor de infância barra adolescência, né? Havia um sentimento muito forte ali entre os dois. Mas não se sabe ao certo se isso se estendeu ou não, se isso se estenderia ou não. Na verdade, no filme, não deixa tão claro a orientação sexual dessa personagem, que eu acredito que também não é nem tão relevante. Assim, pode ser que seja uma mulher trans lésbica, pode ser que seja uma mulher trans heterossexual, se no caso ela se interessa apenas por homens, né? E aqui no caso do Henrik, ele é um homem gay, pode ser que ela, né, obviamente, se é uma mulher trans heterossexual, ela vai se interessar sexualmente por homens héteros. Até porque um homem gay não se relacionaria sexualmente com uma mulher trans, porque é uma mulher trans e não um homem gay, né? Isso aí é básico, né? Tipo, quando você assiste o filme, você começa a pensar sobre isso, né? Tipo, pô, qual é a orientação da Lily? Será que ela era uma mulher trans heterossexual, mas antes da transição teve um amor ali e tal com um homem? Será que era bissexual? Porque quando você coloca esse ponto e questiona a orientação dessa personagem, você acaba questionando também o amor dela pela esposa. Então, assim, no filme eu acredito nesse amor. Assim, a relação das duas é incrível, assim. Tipo, prova disso, a Alicia Vikander ganhou um Oscar, né? Então, assim, realmente o espectador compra esse romance. Mas é um ponto interessante que o filme está trazendo também, assim, né? Essa questão da orientação sexual. Tipo, mulheres trans podem ser heterossexuais, bissexuais, pansexuais, né? Então, assim, orientação sexual é uma coisa, identidade de gênero é outra. O terceiro ponto, talvez o que me chama mais atenção, né? Tem a ver com a operação, que na época é chamada de mudança de sexo, né? Hoje algumas pessoas acabam se referindo como cirurgia de resignação sexual, né? Que isso conversa bastante também com a disforia de gênero, né? Então, quando alguém diz assim, olha, igual na época, né? O Ainer não se sente... como é que é? Como é que é a expressão que eles usam? No corpo errado, né? É uma mulher no corpo de um homem. Essa expressão, né? Se sente como uma mulher presa a um corpo de um homem. Ou esse corpo aqui não é meu. Vou te dar um exemplo. Quando você tá diante do espelho, se você que está escutando esse áudio é uma pessoa que não é uma pessoa trans, né? É uma pessoa cis. Se você se vê diante do espelho completamente nu, você olha ali a sua parte íntima, seu pênis, e você pensa assim, não, isso aqui, né? Essa parte aqui do meu corpo condiz com o gênero que me foi atribuído. Beleza, eu estou de acordo. Quando você olha essa parte do seu corpo, seja o pênis, seja os seus, o seu tórax, né, o seu peito ali, se não tem uma mama nem nada, ou se você olha o seu rosto, o seu maxilar ali é um pouco quadrado, ou você vê as suas mãos e acha elas grandes demais. Olha só esses significantes que eu estou trazendo aqui, né? São coisas que para uma pessoa, são características, né? São elementos, digamos assim, que para uma pessoa trans, ela olha no espelho, e inclusive tem uma cena no filme assim, quando ele acaba brigando, né? Enquanto o Ainer, né? Ainda nesse início, né? Do filme. Ainer aqui, personagem, né, gente? Tô o tempo todo fazendo essa diferenciação, mas é importante ressaltar que eu estou tomando como um personagem. Eu não estou falando de duas pessoas diferentes ou de... A protagonista do filme é a Lily. Beleza. Há uma cena onde ele tá prestes a colocar um vestido e ele fica nu e ele coloca o pênis dele para trás. E ele junta as pernas assim, tipo meio que
quase que, entre aspas, imitando uma vagina. E ele se vê. Ali o Aina vê o corpo dele ali com esse pênis para trás, assim, né? Ele coloca o pênis para trás e junta as pernas. Imitando, entre aspas, eu coloco muitas aspas nesse imitando aqui, né? Imitando uma vagina. Então repare que nesse processo aqui, né, no processo de transição da Lily, não diz respeito somente a uma roupa. É aqui que muita gente se engana, tipo, uma pessoa trans não é um homem que se veste de mulher, não é um homem que gosta de se vestir de mulher, não é um homem que se sente mulher tais dias da semana, não, tipo, não tem a ver com a roupa aqui. Preste atenção, não tem a ver com a roupa. Essa brincadeira com a palavra travestir, vestido, vestimenta, não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Até porque você pode conhecer homens que não são mulheres trans, mas que têm às vezes um estilo mais andrógeno. Gosta de vestir roupas consideradas masculinas e roupas consideradas femininas, tipo o Axl Rose na época ali no comecinho e também no período de sucesso do Guns N' Roses, o Steve Tyler da banda Aerosmith, porra, tem vários exemplos que eu posso dar, tipo o David Bowie, enfim. Isso também, essa questão da vestimenta é algo que muita gente acaba caindo, né? Ah, não, então a pessoa gosta de se vestir como mulher. Não, por exemplo, você pode encontrar um homem gay, cis, que gosta de usar cropped, que gosta de usar short curto, que usa calcinha, que gosta de sair, por exemplo, e colocar uma meia calça ou usar sei lá, um salto alto. Tipo, você pode encontrar pessoas que curtem usar roupas que são consideradas de homem ou roupas de, entre aspas, de mulher. A questão aqui não tem a ver com roupa. Então, assim, a Lily, mesmo nua, continua sendo Lily. Ela não passa a ser Lily somente porque está vestindo roupa de mulher. Tipo, a Lily não pode ser vista como o Einar, um homem que gosta de se vestir como mulher porque se sente mulher. É essa visão que os psiquiatras tinham na época. Uma visão transfóbica que até hoje persiste em algumas pessoas, né? Tomando a mulher transexual como, entre aspas, um homem que se sente, entre aspas, mulher, ou um homem que gosta, entre aspas, de se vestir, entre aspas, como mulher. E não é sobre isso. Identidade de gênero não tem a ver necessariamente ou exclusivamente com o tipo de roupa que a pessoa usa. Então, assim, a pessoa pode ser um homem cis ou uma mulher cis e gostar de usar roupas que são consideradas masculinas ou femininas. Você pode encontrar homens gays ou homens héteros que são crossdressing, que gostam de colocar um vestido, um salto alto, uma calcinha, um sutiã e sair, por exemplo, né? Você pode encontrar homens gays ou homens héteros que são drag queens, existe toda uma performance artística ali, né? Uma criação de um personagem. Porra, você conhece às vezes uma personagem, tipo, minha drag queen, o nome é Elvira Mayhofer, sei lá, um exemplo. Aí essa drag queen, ela é espalhafatosa, ela grita demais, ela faz muita piada, ela é muito sarcástica. Aí você conversa com o João Fonseca, ou João Ribeiro, e ele é tímido, e ele não fala muito alto, ele nunca fala palavrão. Então, assim, drag queen aqui é muito mais uma questão artística, né? Tipo, é uma performance artística, mas uma drag queen pode ser, na maioria das vezes, um homem cis. Então, assim, não tem a ver com roupa. Crossdressing,
drag queen, andrógeno. É muito importante que a pessoa não confunda com transexualidade, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ah, mas no processo de transição de algumas mulheres transexuais passaram por uma fase de drag, ou uma fase de cross-dressing, ou uma fase ali andrógeno. Sim, isso pode acontecer. Mas faz parte do processo de transição dessa pessoa. Assim como fez parte do processo de transição da Lily. Mas é importante não confundir. Aqui no filme, infelizmente a Lily, na cabeça dela, só vai se sentir, entre aspas, plenamente mulher quando estiver, entre aspas, operada, quando retirar ali, né, o pênis. Esse é um ponto crucial no filme, porque essa ideia persiste até hoje. Até hoje, assim como para a sociedade, para algumas pessoas da sociedade, uma mulher trans que é operada, ela é vista como uma, entre aspas, próxima de uma mulher de verdade, na cabeça de algumas pessoas mais conservadoras e tal. Mas essa mulher trans operada, entre aspas, esse termo operada, ela não deixa de passar transfobia. Ela pode passar menos. Mas essa mulher trans, entre aspas, operada, nunca será vista como uma mulher cis para essa sociedade. Sempre vai ter alguma coisa ali que essa sociedade, na maioria das vezes um homem, vai usar para desqualificá-la enquanto mulher. Exemplo, ela fez a operação de resignação sexual, mas ela não tem útero, ela não pode gerar. Ou, ela fez a operação de resignação sexual, mas ela tem a mão grande, ela tem a voz grossa, ela tem muito pelo, ela tem um pé grande, o maxilar dela ainda é quadrado. Aí essa mulher trans faz, sei lá, harmonização facial, faz uma operação, nem sei se essa porra existe, de diminuir o tamanho do pé e o caramba quatro. As pessoas sempre vão usar de algum argumento para desqualificar essa mulher trans enquanto, entre aspas, mulher. Porque para a sociedade, por mais mudanças que essa mulher trans possa fazer no seu corpo, ela nunca será vista como uma mulher cis. Porque na cabeça da sociedade, uma mulher de verdade, entre aspas, é uma mulher cis. Mas, de acordo com a psicanálise, não existe essa mulher de verdade. Nem mesmo a mulher cis. É justamente essa ideia que, na minha concepção, faz com que o filme seja triste. Porque a Lily acreditava que, entre aspas, quando realizasse essa operação, ela, entre aspas, seria vista como uma mulher para a sociedade. E não, assim, a nossa sociedade é uma sociedade transfóbica, né? É uma sociedade que enxerga gênero por um viés cientificista e orgânico, né? Tipo, mais uma vez, esses discursos religiosos que utilizam da carta da ciência apenas quando convém, né? Há um discurso religioso também, né? Olha, Deus fez Adão e Eva, né? O homem tem uma função, a mulher tem uma função e tal. Então, assim, a nossa sociedade, infelizmente, essa ideia, né, de mulher de verdade, a sociedade acredita que essa mulher existe, né? E na concepção da sociedade é uma mulher cis, com vagina, né, com útero, ovários, trompas, uma mulher que é mãe, né? Então, assim, você vê nos comentários das pessoas quando tentam desqualificar uma mulher trans enquanto uma mulher trans, é exatamente apontando esses argumentos, né? Religiosos. Deus te fez homem. Na sua certidão de nascimento tá o quê? Tá um homem. Ou se você for morto e pegarem a sua alçada, vai ver lá o DNA de um homem. Então são esses tipos de argumento que as pessoas às vezes utilizam para
desqualificar e ofender mesmo uma pessoa trans, né? Do tipo, você não consegue ter filho, é, você nunca será uma mulher de verdade, essa ideia, né, de mulher de verdade. Então, olha só, é um discurso religioso barra científico, né? Tipo, a nossa sociedade vê dessa forma, né? A nossa sociedade acredita que essa mulher aqui existe. A psicanálise, a lacaniana no caso, né, diz que não. E eu já comentei sobre isso no vídeo anterior. Não existe esse significante que explique a mulher, né? A mulher, ela se faz no 1 a 1. Então existem mulheres de diferentes tipos, formas, com contornos, adornos, enfim. Então o filme ele trata disso também. Olha, caramba, para essa personagem somente a partir da operação que ela será vista. E não, assim, a gente sabe que não. Mulheres trans que passam por essa operação sofrem transfobia. Assim, podem sofrer menos, mas continuam sofrendo transfobia. E, inclusive, há casos, isso aparece numa série chamada Pose, do Ryan Murphy. Acho que é a melhor série dele. Assim, é uma obra-prima. Que tem uma personagem chamada Electra, que ela tem um caso com um cara casado e tal. Aí, quando ela realiza a operação, o cara larga dela. Muitos homens que se relacionam com mulheres trans, existe aqui uma fetichização não somente na figura da mulher trans, da travesti, mas no pênis. Tem caras que são assim, fixados demais, estão fixados demais, não na figura, entre aspas, na figura feminina, mas especificamente, exclusivamente no pênis ali, entendeu? Tipo, o cara deseja somente o pênis. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, ele termina com essa personagem quando ela passa por essa operação. Inclusive, qualquer documentário que você coloca no YouTube de travestis que trabalham como garotas de programa, elas mesmas falam, olha, eu não opero porque, entre aspas, se eu operar eu vou perder cliente. 90% dos meus clientes são passivos, então se eu opero, eu vou viver do quê? Tipo, a nossa sociedade também não oferece os melhores empregos para mulheres trans, né? Você pode encontrar algumas ou em salões de beleza, que vão ganhar muito pouco também, ou infelizmente na prostituição. Então, assim, são marginalizadas também, né? Então, aqui no filme, também está trazendo essa discussão em relação à disforia de gênero, a essa operação de resignação sexual, né? Mas não é uma operação que livra a mulher trans de sofrer transfobia. Continua sofrendo, só que menos. Algumas mulheres trans podem sofrer menos transfobia, não no que diz respeito a essa operação, mas numa palavrinha chamada passabilidade. Então, por exemplo, se você está conversando com, sei lá, o seu tiozão lá do pavê e do churrasco, e você mostra uma foto da Roberta Close, ele vai falar assim, caramba, pô, Roberta Close era a mulher mais bonita do Brasil e tal, lindíssima, olha só, cintura fina, queixinho, pá, boca, maçãs do rosto, o cabelo, etc e tal. Esse cara vai começar a elogiar a Roberta Close e vai falar assim, nossa, a Roberta parecia até mulher, olha só, olha que comentário transfóbico, né? Parecia até mulher, ou essa daí parece até mulher. Ou às vezes esse tiozão pode falar assim, olha, até o Erasmo Carlos pegou. Tipo assim, existe também essa ideia de que o desejo do homem, desse homem hétero aqui, de alguma forma valida a identidade dessa mulher trans, do tipo, entre aspas, essa daí eu pegaria. Essa daí eu pego. Ó, eu pego, caso, ando até de mãos dadas e apresento para a família. Piadas que, né, as pessoas alguns homens costumam dizer. Então perceba como que o desejo do homem hétero aqui, ele também se torna uma espécie
de um pré-requisito para qualificar ou não essa mulher trans enquanto uma mulher, entre aspas, que se parece, entre aspas, com uma mulher de verdade. Então repare, o que é engraçado. A nossa sociedade diz o que é ou não uma mulher. E essa sociedade, na maioria das vezes, é um homem. Então, na maioria das vezes, são homens, e homens héteros, que costumam qualificar ou desqualificar uma mulher enquanto uma mulher, entre aspas, de verdade, ou uma não mulher, ou uma farsa, ou uma trap, como eu usei o termo lá no vídeo anterior do Traídos pelo Desejo. Então, assim, são temas extremamente espinhosos, né? Eu tentei nesse vídeo falar um pouco da psicanálise, a visão da psicanálise em relação à transexualidade. E esse filme, ele aponta muito mais do tipo, olha, não erra nisso daqui. Como eu falei nesse vídeo inteiro, olha, não é isso daqui, ó, transexualidade não é isso daqui, ó, não é isso, ó, isso aqui faz parte do processo de transição, ó, não são duas pessoas distintas uma da outra, uma não é persona da outra, não é um personagem, não é uma apresentação, não é uma dupla personalidade, não é uma doença, é uma identidade de gênero. Então, assim, é preciso estudar, né? É um tema extremamente difícil e delicado, principalmente de se tratar dentro da psicanálise, né? Existem estudiosos de gênero que vão falar muito melhor sobre isso do que eu, né? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Qualquer comentário pode colocar, né? Sugestão também. É isso, até a próxima.